Daremos início ao quarto painel, que abordará a temática de grande relevância e atualidade: servidores públicos e processos disciplinares, obsolescência do regime disciplinar frente ao uso dos modelos de linguagem de IA pelos servidores. Convidamos aos participantes do painel número 4 a tomarem seus lugares para a apresentação da sua composição. Teremos como mediadora a doutora Ana Margarete Moreira Mendes, do Rio de Janeiro, doutora em Direitos, Instituições e Negócios e mestre em Sociologia e Direito, ambos pela UFF, bacharel em Direito pela UERJ e Administração Pública pela UFF, professora e tenente-coronel da PM do Rio de Janeiro. E como painelistas, Dr. Daniel Ferreira do Paraná, professor permanente e atual coordenador do PPGD Uninter, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutor e mestre em Direito Administrativo pela PUC São Paulo. Dr. Daniel. Também convidamos o Dr. Ricardo Marcondes Martins, de São Paulo, professor de Direito Administrativo pela PUC São Paulo, doutor em Direito Administrativo pela PUC e procurador do município de São Paulo. Também convidamos a doutora Ana Miguéis, doutora e mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisadora visitante da Universidade de Harvard e Colômbia, professora convidada de programas de pós-graduação e procuradora do Estado do Rio de Janeiro. Bom, senhoras e senhores, boa tarde. É um prazer estarmos aqui com os senhores nesse congresso. Nosso painel é sobre servidores públicos e processos administrativos disciplinares. O nosso recorte trata sobre a inteligência artificial, modelos de linguagens de IA, e como ela poderia ser utilizada para aprimorar a obsolescência dos regimes disciplinares dos vários entes administrativos. Nós temos no nosso painel professores renomados na área, referência do direito administrativo sancionador disciplinar. Eu fiquei com essa missão de mediá-los humildemente, nossos professores. Espero que possamos conduzir uma boa discussão. Para iniciar, eu vou passar a palavra para o professor Ricardo Marcondes, que vai contextualizar sobre a tecnologia da IA, fazer alguma diferenciação entre automação e já apontar o que pode ser utilizado em termos de discricionariedade, né, se existe esse espaço no processo administrativo disciplinar, e se é possível, de repente, a IA contribuir na análise de antijuridicidade, culpabilidade, punibilidade. Tá? Contamos agora, passa a palavra ao senhor. Muito obrigado, Ana Margarete, pela apresentação. Eu quero registrar aqui de início o meu agradecimento e a minha homenagem ao Idazan. Enfim, estão aqui presentes os dois presidentes, né? O professor José Roberto Pimenta Oliveira estava presente, foi o fundador do Idazan. O Rafael de Matos Cardoso está realizando um trabalho, enfim, muito elogiável, está de parabéns. Que congresso extraordinário, que honra fazer parte deste congresso. Cumprimento a Ana Margarete, aproveito aqui para registrar que na semana que vem realizaremos a nossa primeira reunião da Comissão de Direito Disciplinar, será quarta-feira, às 19 horas. A Ana Margarete participará, falar sobre a administração paralela, teremos uma exposição dela, enfim, todos estão convidados, será virtual, pelo YouTube, né, pela plataforma do Idazan. Cumprimento os professores aqui presentes. Professora, eu falei aqui em off para ela, porque é verdade, enfim, eu não costumo ser
nem um pouco hipócrita da vida social. Sou um fã da professora Ana. Depois que eu li o livro dela, eu me tornei um fã de carteirinha. Considero a tese de doutorado dela um livro que eu, enfim, tem livros que a gente gostaria de ter escrito, né? Eu não conseguiria escrever um livro tão extraordinário como aquele sobre servidores públicos. Quem não leu, fica aí a recomendação que leia. Enfim, sou um fã de carteirinha. O professor Daniel, já conheço ele há muito tempo, né? Anos e anos de convivência. Ele sabe que ele mora no meu coração. Eu tenho por ele uma admiração extraordinária pelo pensamento dele, pela pessoa dele. Enfim, essa mesa muito me honra. Eu fico muito honrado de estar aqui. Bom, vamos lá, né? Direito disciplinar e AI. Eu quero fazer primeiro uma diferenciação teórica rápida, né? Entre alguns conceitos. Mecanização. Quer dizer, o ser humano opera uma máquina. Ora, o ser humano pode se valer do computador como uma máquina de escrever, por exemplo, em relação ao direito disciplinar, isso é óbvio para todo mundo. Só que não ficamos só com a mecanização, né? A automatização é que há uma certa intermediação ali, porque a máquina acaba operando automaticamente. Isso seria possível verificar no direito disciplinar? Sim, é possível se valer de máquinas para verificar a presença dos servidores, por exemplo, e isso me parece também bastante indiscutível. Só que a humanidade foi além, né, da automatização e passou a haver uma automação. Esses conceitos eu extraí de um artigo do Thomas Hutchinson, numa revista coordenada pelo meu eterno professor Celso Antônio Maria de Mello, né, na década de 80, vejam como o artigo é antigo, em que ele fazia essa diferenciação para dizer que, na automação, o ser humano produz um programa e, por meio desse programa, decisões são tomadas com base no programa, e ele dizia, é possível, sim, que se peça sanção administrativa num parquímetro, por exemplo, se valendo de uma automação. Da década de 80 para cá, a coisa evoluiu quase que ao extremo, né? Quase que ao extremo. E vou aproveitar esse congresso, né, para provocá-los. Eu li uma primeira edição do livro de inteligência artificial do Russell e do Norvig, e depois muito me surpreendi quando, na 5ª edição, eles praticamente reescreveram uma obra inteira, e é uma obra de quase 1000 páginas, né? O que mostra que é um campo em que muda muito com o tempo, né? Ele se revoluciona praticamente. Na primeira edição eles diziam que não era possível um carro atuar sozinho, dirigir sozinho, e na 5ª eles dizem que isso é uma realidade tranquila. Então, eu considero, eu tenho uma posição sobre o direito disciplinar bastante polêmica, eu considero que o direito disciplinar no Brasil está dominado pelo que o Gordillo chama de administração paralela. Não me interpretem mal, não estou dizendo que todo o processo disciplinar decorre dos interesses da administração paralela, não estou dizendo isso. Mas, é até de se refletir, né? Temos milhares e milhares de servidores no Brasil. Eu tenho certeza absoluta, do fundo do coração, que a maioria esmagadora de servidores não é corrupta. Não é. Mas por que então o grau de corrupção no Brasil é tão alto, e não diminui de governo para governo? Porque há instrumentos muito poderosos da administração paralela para manter esse nível de corrupção. O direito disciplinar ele foi dominado pela administração paralela no Brasil. Se um servidor incomoda a administração paralela, ela se vale, muito comumente acontecer isso, do direito disciplinar para, digamos assim, bloquear ou neutralizar aquele servidor que está incomodando. Isso é uma tragédia, na realidade, prática da administração pública brasileira, né? Eu costumo desafiar os meus alunos que, se a pessoa prestar um concurso e começar a impugnar tudo que ela vê de errado no Brasil, eu tenho quase que certeza absoluta que ela terá problemas disciplinares na administração brasileira, e quando eu falo isso, falo genericamente, seja em qualquer lugar do Brasil. Então, assim, diante dessa realidade triste, né, de uma realidade de um país afundado em corrupção, clientelista, patrimonialista, eu vejo a inteligência artificial quase como uma salvação, sabe, quase como uma salvação, porque a máquina, trabalhando ela própria, ela certamente, me parece que ela tenderá a ser menos corrupta e menos pessoal do que o ser humano, e talvez neutralize a atuação da administração paralela. Então, e aí que está, né? E aí nós vivenciamos um olhar para um futuro que virá. Eu tenho certeza que chegaremos nesse dia em que padrões serão estabelecidos
e, por meio desses padrões, a máquina tomará as decisões. Claro que haverá aí, ainda assim, uma atuação humana que estabeleceu os padrões, que programou, então, que programou as infrações disciplinares, e, uma vez cometidas, constatado aquilo, a máquina inicia o procedimento disciplinar e, muitas vezes, examinando as provas estabelecidas ali, toma a decisão. Acho que isso é uma realidade quase que sem volta, o direito disciplinar ser realizado por máquinas de forma bastante autômata. Mas ainda acho que virá um futuro, e aqui é uma futurologia mesmo, mas estou convencido que isso acontecerá. Lendo os livros de inteligência artificial, me parece isso uma realidade. A própria máquina vai aprender os padrões que lhes são estabelecidos e inovar esses padrões. Porque, até aí, né, até a automação não é inteligência artificial. Enquanto simplesmente se programa a máquina e ela toma as decisões com base nos programas, ainda nós não estamos diante de uma inteligência propriamente artificial. A inteligência artificial acontece, diz o Norvig, diz o Russell, quando a máquina toma decisões por si própria, né, a partir de um aprendizado que ela teve com base nos padrões que lhe foram estabelecidos. Esse é um ponto, né? Quer dizer, a própria máquina deliberar por si própria em relação ao processo disciplinar, isso é, hoje, ainda ficção científica, não me parece que será para sempre. Bom, dito isso, né, eu quero aqui não tomar o tempo dos meus queridos professores, mas, dito isso, me parece que há alguns princípios fundamentais no processo disciplinar. Vejam onde eu fui, né? Autômato e, muitas vezes, até presidido e deliberado por AI. Me parece que o princípio fundamental é buscarmos exaustivamente a padronização. Isso não me parece, acho que isso é uma realidade para todos os juristas, seria até pacífico, que os seres humanos devem tentar, ao máximo, não deixar a máquina decidir por si própria. Então, padronizações devem ser realizadas. E padronizações devem ser realizadas e publicadas, né, de forma transparente para a sociedade civil. Olha, essas são o que nós, na administração pública, consideramos como infração disciplinar, condutas que serão punidas caso praticadas. Muito bem, e uma vez permitido que a máquina aprenda e inove em algum padrão, qualquer decisão autômata e qualquer decisão praticada por inteligência artificial deve sempre, isso deve ser um princípio fundamental nesse tema, deve sempre ser passível de ser impugnado e levado a um reexame por um ser humano. Porque a máquina, lógico, ela nunca terá, pelo menos a própria inteligência, os teóricos de inteligência artificial reconhecem isso nesse momento histórico, eles negam que virá uma sensibilidade por parte da máquina. Essa parte de sensibilidade a máquina não terá. E muitas vezes é que se ponderar em casos concretos. Eu sou um ardoroso defensor da ponderação para resolver problemas jurídicos, e essa ponderação muitas vezes se faz com o coração, com sensibilidade, e, claro, a máquina é possível que ela erre. Apesar de que máquinas não têm sensibilidade e errarão, eu ainda assim considero menos trágico para a administração brasileira esses erros cometidos por máquinas do que a prática atual brasileira, com o direito disciplinar do jeito que ele é empreendido hoje na prática do Brasil. Eu estou muito ansioso para os debates, estou muito ansioso para ouvir a professora Ana e o professor Daniel, então, por hora, fico por aqui. Muito obrigado, é uma honra muito grande estar aqui, pessoal. Bom, dando continuidade, vou convidar a professora Ana Miguel, e, considerando esse futuro descrito pelo professor Marcondes, né, a ser alcançado, não muito distante, eu gostaria que a senhora abordasse mais em concreto, considerando onde estamos, né, da onde viemos, os problemas reais, como que nós vamos conseguir aplicar essa IA, o que tem nesse meio do caminho, e também, se fosse possível, abordar, a partir da fala do professor Marcondes, será que poderíamos sustentar um direito à revisão humana, né, nesse procedimento? Bom, em primeiro lugar, Ana, muito obrigada pela mediação, cumprimentando também os colegas de mesa, professor Ricardo Marcondes e o professor André Ferraz. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço demais ao Idazan pelo convite, aqui na pessoa da professora Alice Voronoff, a quem admiro profundamente. Deixo aqui já o meu agradecimento também à Alice e a todos os presentes.
E, bom, também respondendo a pergunta colocada pela Ana e dizendo que é uma honra também estar aqui. Tivemos uma sessão tão proveitosa lá online, no seu grupo de estudos, né, professor Marcondes? Hoje, poder estar juntos presencialmente é uma felicidade, uma honra para mim. Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade, muito obrigada ao Idazan, mais uma vez, pelo convite. E, bom, tentando responder aqui a pergunta, primeiro, começando de trás para frente, né, sobre o direito à revisão humana e pegando o gancho na parte final da fala do professor Ricardo. Aqui no Brasil, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, prevê, no seu artigo 20, o direito à revisão humana das decisões automatizadas. Então, até numa resposta bastante legalista, no Brasil existe, no direito brasileiro existe esse direito previsto em lei, e assim como em outros ordenamentos também, por exemplo, as normas da União Europeia também tratam do direito à revisão humana de decisões automatizadas, e creio, assim, agora numa opinião pessoal, creio que essa é a melhor forma do ponto de vista do dever ser. E para ilustrar esse posicionamento, vou tomar a liberdade de utilizar um exemplo da professora Patrícia Batista, num evento que eu e o professor André Serino participamos essa semana, em que ela comentava que há projetos de transformar, de virtualizar políticas públicas de saúde básica, por exemplo, médicos de família. Há locais muito remotos do Brasil em que, mesmo médicos de família, profissionais de saúde básica, não são raros de serem encontrados, não é tão acessível assim. E há algumas ideias de substituir, pelo menos em parte, esse atendimento por alguma espécie de aplicativo no qual pacientes poderiam buscar um primeiro atendimento, buscar algum tipo de orientação. Essa medida tecnológica, por um lado, traz acesso à saúde para pessoas que estão nos rincões mais distantes do Brasil, mas, dizia a professora Patrícia Batista, ela não consegue substituir por completo o olhar humano. Porque é numa visita de um profissional de saúde, de um agente comunitário, que muitas vezes se descobrem casos de maus tratos, abusos, negligência com crianças, com idosos. Então, o papel de um médico de família, de um agente comunitário de saúde, vai muito além de tratar uma gripe, de tratar uma dor de dente. Ele exerce um papel humano que a máquina, no seu aplicativo, jamais conseguirá substituir. Então, por mais que nós estejamos caminhando a passos largos para um futuro bastante tecnológico, ainda há um componente na existência humana que o algoritmo, a inteligência artificial, espero eu, não será capaz de suprir. Então, o direito à revisão humana me parece, sim, um direito fundamental, alguns, inclusive, diriam. Mas, por outro lado, também, fazendo coro aqui com a fala do professor Marcondes, e até havia me programado para falar sobre isso, se nós tivéssemos conversado antes, não estaríamos tão azeitados, mas tinha me programado para falar exatamente isso. A inteligência artificial, a automação de certas decisões, sobretudo quando padronizadas, pode ser uma esperança de impessoalidade num país marcado pela pessoalidade. Nós brincamos, eu sou servidora pública, nós brincamos entre colegas, às vezes, que PA tem capa, processo administrativo tem capa, sabemos de quem aquilo está tratando. E as relações da administração pública brasileira são regidas pela pessoalidade, aquele velho ditado do aos meus amigos tudo, aos meus inimigos a lei. Então, nesse contexto de profunda pessoalidade, e aqui não vou nem me alongar em herança ibérica, nem nada, porque, até conversando com o professor Matthew Stephenson, que é um professor de Harvard, que é figurinha carimbada no Brasil, ele vem todo ano e tal, o professor Stephenson fala que ele viaja muito para dar palestras, e toda vez que ele chega num lugar novo, e ele fala muito sobre corrupção, toda vez que ele chega num lugar novo, as pessoas dizem, não, mas aqui essas coisas não vão funcionar. Aqui nós temos uma cultura muito arraigada, uma cultura muito corrupta. E ele fala que houve isso no Brasil, houve isso na Indonésia, houve no México, houve... Então, não me parece que seja só, pelo menos, um fruto da nossa herança ibérica, essa fraqueza institucional que nós temos no Brasil, para usar um vocabulário da minha tese. Mas
Saindo um pouco dessa questão, o fato é que no Brasil nós temos dificuldade com a impessoalidade, aqui, sem tentar investigar muito o porquê disso. E a inteligência artificial pode, de fato, ser um mecanismo de promoção de impessoalidade, sobretudo em casos repetitivos em que a máquina pode ser alimentada com padrões decisórios, com fatos padronizados, com dosimetrias padronizadas, de modo a produzir decisões mais uniformes e mais isonômicas a partir dos fatos, né, a partir do conteúdo do PA e não da sua capa. E aí, antes de... Não, desculpa. Respondendo, então, a pergunta da professora Ana, para depois fazer o porém, né, para encerrar com o meu porém, respondendo a segunda parte da pergunta, como que essa inteligência artificial pode, na prática, auxiliar, por exemplo, processos de natureza disciplinar? Bom, eu consigo vislumbrar 2 usos bastante relevantes para uma inteligência artificial no âmbito dos nossos processos disciplinares, no âmbito dos nossos processos sancionadores, até do ponto de vista mais amplo. O primeiro deles é a mitigação de um problema que nós enfrentamos com muita frequência nos processos sancionadores, que é a prescrição da sanção. Uma das grandes causas de extinção de processos sancionadores é a prescrição. E aí, aqui, falando de PAD, nós temos prazos muito curtos, 2 anos de suspensão, 5 anos de demissão. Há limites para essa interrupção da prescrição, inclusive à luz da jurisprudência sumulada dos tribunais superiores, né, finalizado o prazo, por exemplo, da 8.112, a prescrição volta a correr, de modo que é bastante frequente que haja a prescrição da pretensão punitiva. E a inteligência artificial poderia desenvolver mecanismos que, inclusive, não substituíssem por completo a atuação humana, pensando numa ideia até de incrementalismo, de progressividade dessa digitalização. A inteligência artificial poderia desenvolver mecanismos de gestão de prazos, mecanismos que apontassem, por exemplo, para comissões processantes, para comissões de PAD, processos que estão em vias de prescrever, que sugerissem uma ordem de prioridade a partir de parâmetros alimentados pelo próprio órgão, então, proximidade da prescrição, gravidade dos fatos. Isso poderia auxiliar a administração a gerir melhor o seu estoque de processos administrativos disciplinares e reduzir prescrição, até pensando nesse grande estoque. Hoje de manhã, na oficina de acordos substitutivos, foram trazidos alguns dados sobre processos administrativos disciplinares na União, e pelo que eu anotei aqui, havia cerca de 100 mil, mais de 100 mil PADs no âmbito da União. Então, imaginem gerir esse estoque e o poder que a inteligência artificial poderia trazer para evitar, ou pelo menos reduzir, prescrições no curso desses processos, por meio de filas organizadas, por meio de alertas de prescrição e sugestões de encaminhamento. Uma segunda contribuição que considero que a inteligência artificial poderia ser bastante valiosa para os processos disciplinares é em evitar 2 problemas mais materiais que acontecem nos processos disciplinares e que, com frequência, levam à sua invalidação na esfera judicial. Esses 2 processos seriam, em primeiro lugar, vícios procedimentais, ou seja, violações ao devido processo legal, e, em segundo lugar, descalibramento na sanção aplicada, uma sanção que, posteriormente, o judiciário venha a considerar como desproporcional. Essas talvez sejam as 2 principais razões, ou de anulação ou de reforma de PAD no judiciário. E uma inteligência artificial seria capaz, primeiro, no âmbito do devido processo legal, seria capaz de aprender com bancos, inclusive de jurisprudência, e conseguir apontar antes, quando há ali uma violação. Então, olha, aqui não foi dado contraditório, aqui há uma prova que não foi analisada, esse documento está perdido, não foi analisado, o relatório final do PAD não contemplou determinados documentos, então, por favor, comissão processante, reveja esses documentos. E, além disso, do ponto de vista da proporcionalidade da sanção, também uma inteligência artificial pode ser capaz de sugerir dosimetrias mais padronizadas, em sintonia com o que falava anteriormente sobre impessoalidade.
um banco de casos similares que compilassem o que aconteceu e a sanção que foi aplicada, de modo a criar padrões sancionatórios mais claros e, com isso, robustecer a fundamentação de uma sanção disciplinar. E já me encaminhando para o final, também para não passar muito do meu tempo, o meu porém. E o porém é o seguinte: no Brasil, nós temos uma certa dificuldade adicional, comum a outros países de renda média como o nosso, que é o fato de que nós convivemos com problemas do século XXI, mas nós também convivemos com problemas do século XIX, todos eles ao mesmo tempo. Então, nós estamos aqui falando de inteligência artificial, mas nós também estamos falando de patrimonialismo e de clientelismo, professor Marcondes. Então, a gente não pode também achar que todos os problemas do processo disciplinar brasileiro serão resolvidos pela inteligência artificial, porque há muitos outros problemas do século XIX, talvez do século XVIII, que sobre os quais o Brasil ainda precisa se debruçar. E, até para trazer um pouco de realidade para esse debate, ainda mais considerando também a heterogeneidade... Ih, meu Deus, não vai sair. E considerando ainda o fato de que a administração pública brasileira é muito heterogênea nos seus diferentes níveis federativos, a gente, por exemplo, obrigar uma digitalização não vai ser compatível com a realidade de 99% dos municípios do Brasil, quiçá de muitos estados. O Brasil é muito grande, o Brasil é um país continental e que tem realidades diferentes. Dentro dessas demandas, dentro dessas limitações, experiências pontuais, dentro da ideia do sandbox, que foi trazida aqui ao final da mesa anterior, pode ser um pouco mais afinado com a realidade. Então, vejo, a minha sugestão de uma ferramenta de controle de prazo no PAD é algo muito mais simples de ser desenvolvido do que uma IA que vai se substituir por completo a uma comissão processante formada por servidores, por pessoas. Outro exemplo, uma automação de um processo sancionador em questões que estão um pouco mais distantes do núcleo duro da dignidade da pessoa humana pode ser ainda uma fonte de aprendizado para processos que envolvam mais esse núcleo duro. Então, por exemplo, processos que discutam a validade de multas de trânsito. Claro que é um grande inconveniente você ter uma multa de trânsito e ficar recorrendo daquilo e discutindo aquilo. Claro que é um grande inconveniente. Mas vocês hão de convir que está um pouco mais longe do núcleo da dignidade da pessoa humana do que, por exemplo, um PAD no qual um servidor público pode sofrer uma pena de demissão ou uma pena de cassação de aposentadoria, caso o servidor já tenha se inativado. E, portanto, esses espaços de aprendizado da inteligência artificial podem ser incorporados aos poucos, de maneira incremental, de modo a compatibilizar esse desenvolvimento tecnológico com a realidade tão plural do nosso país. Pedindo desculpas por ter me alongado, devolvo aqui a palavra. Bom, já comunico que não se alongou. O professor Marcondes economizou 1 minuto e deu para manter o tempo. Estou marcando aqui. Bom, dando continuidade, eu gostaria de, primeiro, pontuar o seguinte. Para seguir nesse caminho, devemos todos partir do pressuposto que esse banco, para que a IA analise os precedentes, existe, ok? Podemos todos confirmar isso para poder avaliar se existem situações jurídicas iguais. Tenho certeza que todos os entes têm isso muito bem organizado para a consulta da jurisprudência administrativa. E um recorte da fala da nossa professora Ana, nós podemos observar que foi colocado o uso da IA como uma ferramenta de gestão, do prazo, controle formal, a busca. Então, totalmente não tem nada que a legislação impeça, pelo contrário, essas ferramentas de gestão elas devem ser criadas e desenvolvidas para isso. Mas, além dessa verificação formal, existe também nessa análise vamos dizer, uma substância. Será que a IA, uma análise de requisitos formais é uma coisa, e a IA fazendo a análise desses requisitos substanciais? Imagine, por favor,
a IA avaliando, ao comparar esses casos, causas de justificação e causas de não ser possível exigir uma conduta diversa. E partindo para a metodologia dialética, considerando que o ser humano também cresce na diversidade, para poder animar o nosso painel, eu convido o professor Daniel Ferreira para tratar sobre essa análise de substância, dignidade da pessoa humana nesse procedimento e a IA nesse processo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimento nossa presidente, doutora Ana Cossenza, doutora Ana Miguel. Meu queridíssimo amigo, você dispensa qualquer título acadêmico. Meu querido amigo é o que me basta para a vida inteira. Saiba-se que você também mora no meu coração, é alguém que eu respeito e é alguém com quem eu adoro discutir. Intelectualmente é muito divertido e muito, diria, engrandecedor ter essa oportunidade. Por isso eu agradeço muito ao Idazan, ao doutor Rafael, muito obrigado pelo convite, doutor Pimenta, obrigado por estar aqui, dando a sua presença e garantindo a qualidade. Demais professores, vim aqui, como disse a professora Cossenza, para problematizar, e mais do que isso, polemizar. Estou chegando à conclusão que falar por último é uma maravilha. Me inspirei aqui no meu querido amigo Maurício Zocum. Acho que é importante ser o último, porque a gente tem grande oportunidade de, mesmo concordando, divergir. Eu acho importante dar oportunidade para as pessoas, né, pensarem, refletirem. E aí eu começo dizendo o seguinte, usando um exemplo da professora Miguel. Professora, realmente, em matéria de trânsito, eu não tenho problemas, mas como servidor sempre tem dignidade. Mesmo que seja advertência, é um processo, e se é um processo, é um menoscabo. Então, na verdade, trabalhar com dignidade da pessoa humana e tentar compor com inteligência artificial, para mim, é absolutamente impossível. Impossível no que diz com uma decisão por IA. Não acredito que possa haver decisão. O professor Ricardo falou que a revisão por pessoa, para mim, não. O ato demissional, por exemplo, o ato decisório e sancionador, evidentemente, tem que ser entregue a uma pessoa humana. Aliás, em matéria de trânsito também é assim. Ainda que haja um registro fotográfico, que isso convirja para uma autuação, nós recebemos em casa a notícia de infração, há um servidor, há uma matrícula, há uma pessoa humana encarregada de produzir esse ato. Então, não é possível dissociar da pessoa humana o ônus de aceitar ou não uma recomendação, um relatório, uma minuta, validando como sua e assumindo o risco de decidir bem ou mal a partir dessa realidade. Então, tenho para mim que a dignidade da pessoa humana é absolutamente indissociável da pessoa humana que é o servidor público. Eu sou advogado, há muitos anos, mas fui servidor público durante 11 anos na Justiça do Trabalho. Então, eu sei exatamente do que estou falando, porque fui servidor, vivi a experiência de servidor e sou um advogado que milita no direito administrativo e especialmente no direito sancionador. Então, tenho para mim que quem me conhece já leu alguma coisa do que eu escrevi. No meu primeiro livro, eu fui implacável. Dado ilícito deve ser a sanção, ponto. Que é o seniano, porque eu sou engenheiro. Antes de ser do direito, eu sou engenheiro. Engenheiro é binário. E falar em A, para mim, é uma condição binária. Isso é máquina. Dado ilícito deve ser a sanção, salvo se a lei dispuser em contrário. Foi o segundo. Na sequência, dado ilícito deve ser a sanção? Não. Dado ilícito deve ser o acordo, salvo quando ele não couber. E, para além disso, ainda que caiba ou não caiba, há um juízo de discricionalidade, mas muito pequeno, a meu juízo, de decidir se é possível ou não um acordo. A verdade é, para mim, hoje, olhando para o plano da Constituição, que milita na necessidade de se buscar soluções consensuais, não é isso que diz o preâmbulo da Constituição? Ele fala, comprometido com solução pacífica. Pacífica nada tem a ver com decisão coercitiva e unilateral. Portanto, fazendo esta partida, esse primeiro preceito inaugural, tenho a dizer o seguinte. Primeiro, a IA é útil? É útil. Ela vai acontecer no processo disciplinar? Vai acontecer. Mas vai acontecer em que medida? Como? Em que constância, em que possibilidade se vislumbra isso como viável? A doutora Cossenza já criou uma situação obrigacional. Não há uma central de jurisprudência administrativa, aquela pretendida pelo professor José Cristóvão, para assuntos variados. Imagine o que dizer de processo disciplinar, cuja regra é de sigilo. E lembrem que essa central de jurisprudência não é para a administração decidir, não é para ela ser impessoal, não é para ela ser neutra e dar uma decisão conforme, mas para eu, advogado, constituído com o meu cliente, saber como a administração procede para decidir como é que eu farei a instrução, que perguntas eu farei, que reperguntas eu farei, que provas produzirei. Então, o processo administrativo ele começa muito mal desde partida. O Supremo Tribunal Federal tem uma compreensão muito ruim, que ela é repetida no direito disciplinar, no direito sancionador. Defenda-se de fatos, não de qualificações jurídicas. Isso é um absurdo.
Isso inviabiliza o devido processo legal. Isso não nos permite exercitar o contraditório e ampla defesa. Portanto, se a IA vai prestar para alguma coisa, esse é um bom momento de indicar à autoridade competente o que ela deve expor como condição sine qua non de se ter um processo administrativo disciplinar conforme a Constituição, conforme as leis e conforme o direito, portanto. Então, eu preciso ter um auxílio de alguém que possa, a partir de parâmetros, dar essa orientação. Mas onde estão os parâmetros? Então, pergunta-se, será que a Polícia Rodoviária Federal tem condições disso? Eu acho que tem. Ela pode digitalizar. Ela tem condições de fazê-lo. Portanto, eu consigo imaginar uma IA para a Polícia Rodoviária Federal. Acredito que o INSS, ainda que seja do Executivo, com mais dificuldades, acredito que ele possa buscar, digitaliza os processos. Aí eu tenho uma perspectiva de coerência de tomar a decisão. Mas pergunto, será que a decisão tomada no Nordeste, naquela instância da Superintendência da Receita Federal, é o mesmo do Sul? Tenho certeza que não. No meu primeiro livro, no segundo, eu deixei isso muito claro na minha compreensão. Trabalhar com direito disciplinar é trabalhar com cultura. Como falamos tanto, professor Edilson. Cultura, fenômeno cultural. Urbanidade é um dever do servidor. E a compreensão de urbanidade do curitibano é diferente de outras cidades do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é famoso por ter pessoas que são mais assertivas, para dizer o mínimo. E o curitibano, ele se finge de educado, mas não dá bom dia para si no espelho. Ele é um falso educado, ele é um falso querido. Mas ele é legal, porque ele finge que ele é legal. Nessa perspectiva, a urbanidade pode vir como um dever de ofício, mas pode ser que alguém que seja mais assertivo e pareça grosseiro, ainda assim bem cumpre com o seu dever de ofício. Portanto, é um problema. Falar em IA e falar em subsunção do conceito do fato ao conceito da norma, para mim, é trágico. Quando eu usar conceito jurídico indeterminado, é muito difícil. Quando eu pretender investigar, por meio de IA, em tese, ânimos abandonantes de um servidor que não comparece ao serviço, para mim, nós temos um problema. Eu sei o que diz a Lei 8.112, eu sei como pensa meu querido amigo Ricardo. Se ele faltou e não tem justificativa, pronto. Tem ânimos? Não tem ânimos nenhum. O cara pode estar morto, o cara pode estar internado, o cara pode estar sequestrado, ninguém sabe. Ninguém se preocupa com a pessoa humana. Para isso tem um RH que, em tese, deveria estar perseguindo o servidor no bom sentido. Puxa, faltou um dia, 2, 3, ele nunca faltou. Em 20 anos nunca faltou. Deixa, ele não compareceu 30 dias, 60 interpoladamente, tchau. Não, não é assim que funciona. Tenho para mim que a dignidade da pessoa humana não é simplesmente um referencial para a condução do processo disciplinar. É condição sine qua non preservar a dignidade da pessoa humana a partir da própria instauração. A própria valoração daquele comportamento como proibido e a materialidade como assim compreendida. Portanto, nós podemos fazer um banco de dados? Podemos. Vamos anonimizá-los, evidentemente. Com isso, eu consigo, evidentemente, permitir que o sujeito administrado, o servidor, possa tomar a compreensão daquilo que é permitido, proibido e obrigatório, em que medida. E mais do que isso ainda, em que medida poderá haver a reprovabilidade do comportamento e qual a consequência sancionatória a que ele se coloca à disposição. Como disse Celso Antônio Bandeira de Mello, né, professor Maurício Zocum, seu grande sogro, é necessário capacidade de entender e de querer. Eu posso ter capacidade, mas preciso entender para saber se eu vou me colocar em risco de me ver sancionado por um dado comportamento. O que não posso é deixar para a máquina decidir. O que não posso é imaginar que simplesmente a indicação de precedentes resolva o meu problema. Portanto, chegar atrasado, está ok. Acho que a máquina pode fazer isso. Ela tem lá o registro, bateu ponto, não bateu ponto. Justificou, não justificou? Opa, temos causa de justificação. Aí nós vamos trabalhar conduta, tipicidade, antijuridicidade. E, ao fim e ao cabo, a reprovabilidade do comportamento no caso concreto. Portanto, saber se era exigível ou não conduta diversa. Então, se mesmo que eu olhasse, na perspectiva do trânsito, um carro estacionado em local proibido, a máquina só vai detectar o óbvio, que é o que faz o guarda, que tem um carro em cima da calçada. Mas ninguém perguntou se o carro foi para lá por meio de uma inundação. O carro está lá, a máquina registra, pronto, autua. Não, não é possível. E segundo, eu fiquei preocupado com esse dado, professora. 100 mil processos disciplinares. Quantos servidores federais há no Brasil? Alguém sabe o número? 1 milhão? 1 milhão. 10% de processo disciplinar? Tem alguma coisa de muito errado. 100 mil vezes 10 dá 1 milhão. Não é possível que para cada 10 profissionais haja um processo. E se houver, evidentemente, o PAD é mal construído, é mal admitido e mal conduzido. Por isso que prescreve. Ninguém dá conta de resolver tudo isso em relação aos servidores. Então, realmente, nós temos alguns problemas, eu diria, tecnológicos, temos problemas jurídicos e temos problemas, eu jamais diria isso, mas problemas éticos, se alguém quiser compreender essa realidade. Não é possível trabalhar com eticidade no serviço público, esquecendo que a prata, o ouro da casa é o servidor. Deixar para que uma máquina decida de forma desumanizada, ainda que sugerindo, é um problema.
Eu sou daqueles que sustentam no judiciário, ok, é importante, filtro de admissibilidade, orientação, ela tem um banco de dados que é público, inclusive, é fácil buscar as questões que estão publicizadas, mas eu pergunto a todos aqui, será que todos os julgados, todos os acórdãos têm ratio decidente ou tem uma somatória de votos? É difícil, gente. Eu sei o que foi decidido, mas as causas de decidir não estão claras nem no judiciário, nem da Corte Constitucional. Então, como é que eu vou falar em valoração a partir de subsunção? Como é que eu vou trabalhar a perspectiva de ponderação a partir de uma decisão tomada por maioria? Nós temos problemas, eu não falei que vinha dar soluções. Eu sei que vai acontecer. Eu sei que vão usar IA. Eu tenho certeza absoluta que vão usar. Mas eu acho que isso tem que ser como canja. É para prevenir resfriado, mas com cautela. Ninguém toma canja todo santo dia. Muito obrigado. Passaremos agora à fase de debate. Quase sempre na atividade jurídica, e acho que quase sempre na vida, né, as experiências da pessoa marcam as suas posições. Né? Então, acho que as profissões acabam marcando as posições das pessoas também. Né? Advogados públicos tendem a ter uma visão daí, advogados, enfim, têm uma posição diferente daí. Eu acredito que a posição do Daniel é muito própria de quem vai impugnar depois, como advogado de um servidor, né, a atuação da máquina, né, enfim, muito paradigmaticamente representada por essa atuação. E a minha posição e a posição da Ana, que parecem, em certos pontos, muito próximas, pelo que eu senti, marcam quem conhece, quem está trabalhando ali no dia a dia com a máquina pública. Eu considero realmente, eu falo com muita tristeza isso, a prática do direito disciplinar do Brasil é uma verdadeira tragédia. A máquina não consegue ser impessoal sempre, e mais, né? Quando ela tudo bem, em alguns pontos ela consegue, mas há um domínio da administração paralela nisso, né? Falta de urbanidade, enfim. Alguns podem faltar com urbanidade, não acontece nada com a pessoa, outros que estão talvez ataparando certos interesses, a falta de urbanidade é interpretada de forma diferente. Com a máquina e com a AI, isso tende a ser, quer dizer, haveria uma possibilidade revolucionária. Né? Uma pessoa se utilizou de palavras de baixo calão, de forma objetiva, aquilo se constata como uma falta de urbanidade, independentemente de se a pessoa tem contatos ou não na repartição, se ela é favorável aos interesses da administração paralela ou não, a máquina a processará. Eu concordo com a professora Ana que o Brasil ainda vive, em grande parte, no século XVIII, né, e não em debates do século XXI. Isso é verdade. Né? Então, assim, essa revolução acontecerá, não vai ser fácil. Né? Por isso que, talvez, a possibilidade da impugnação talvez viabilize que isso aconteça, né? Porque sempre com a possibilidade de impugnação, num segundo momento, a administração paralela atuará, né? Atuará nas impugnações. Então, assim, talvez o século XVIII, que ainda permanece em grande medida no Brasil, deixe essa revolução acontecer, porque conseguirá calibrar os seus interesses numa impugnação das decisões da máquina. Mas, certamente, a inteligência artificial revolucionará a prática administrativa. A tecnologia e o avanço da tecnologia, me parece que, por mais que a gente esperneie e fale, eu sou contrário, eu não quero que aconteça, enfim, me parece que isso é uma questão que não vai dar para evitar. Né? Não vai dar para evitar. Se a gente assistisse 2001, uma Odisseia no Espaço, quando criança, achava que aquilo tudo era ficção científica, e boa parte do filme hoje é uma realidade tranquila para todos. A gente nem percebe que as coisas vão acontecendo no ritmo que vão. A inteligência artificial, me parece que também vai acontecer do mesmo jeito. Então, em grande medida, decisões judiciais vão ser tomadas por máquinas. Claro que hoje, ainda no Brasil, isso é de uma forma um pouco hipócrita, porque as máquinas tomam a decisão e se diz que lá que tem um juiz tomando, e não se reconhece isso de forma oficial, mas, em grande medida, as questões vão acontecer por máquinas. Eu considero, e para fechar meu comentário, que é uma compreensão equivocada do direito disciplinar considerar que há discricionariedade no exercício da punição do servidor. Nem na dosimetria da sanção, na minha opinião, há discricionariedade. Quer dizer, é uma interpretação do ordenamento. É uma interpretação do ordenamento. Então, ainda que aquela doutrina que considere que a máquina não pode exercer a competência discricionária, que, na minha opinião, eu sou contrário, né, é possível se delegar a o exercício da escolha por critérios subjetivos
pautando-se em padrões, né? Mesmo padrões que se fundamentem em critérios subjetivos. Eu posso delegar isso para que a máquina faça a escolha, mas, ainda assim, não me parece que este problema aparecerá no direito disciplinar, na minha opinião, porque tudo é uma questão de interpretação e de compreensão objetiva do direito. Então, esse ponto, a discricionariedade no direito disciplinar não interferirá na evolução daí. Me parece também que problemas como, por exemplo, e vejam como é complicado, o Estatuto dos Servidores estabelece lá, falta justa causa, né, demissão. Justa causa hoje é um instrumento de administração paralela. Isso tende a mudar. A padronização que a máquina exige indicará o que para a administração se considerar justa causa para eventualmente se punir um servidor ou não. E a máquina trabalhará com padronização e ela aprenderá com base nessa padronização. Nossa, que evolução, né? Mas, enfim, e também, para pontuar aí o último meu comentário, eu admito com tranquilidade excludentes de culpabilidade, antijuridicidade, punibilidade, inclusive extralegais. Você vai me dizer assim, mas isso depende de uma ponderação, de uma sensibilidade, de uma interpretação. Eu acho que a máquina, a partir de padrões alimentados pelo ser humano, pode sim se valer de elementos extralegais. Foi a administração que a alimentou para que ela chegue a essas conclusões. Enfim, tema revolucionário. Parabéns ao Idazan por propô-lo. Que emoção. Muito obrigado. Professora Ana, se puder debater, se puder também abordar um pouquinho de consensualidade. Queria, rapidamente fazer uma reação, além de abordar a consensualidade, fazer um comentário rápido, reagindo aqui às colocações dos colegas na mesa, tanto do professor Daniel quanto do professor Ricardo. Acho que o professor Daniel toca em alguns pontos muito importantes no que se refere à inteligência artificial. Então, é sempre um prazer ter visões que se contrapõem numa mesa. Acho que isso enriquece demais o debate, porque nos coloca para pensar, nos coloca para refletir sobre a nossa própria fala. Então, só fazendo aqui uma reação, primeiro, o professor Daniel comenta, e até em linha com o que a nossa debatedora Ana Cosenza trouxe, sobre a existência de bancos de dados. Nós temos esses bancos de dados no Brasil? Não temos. Muitos entes federativos não têm banco de jurisprudência. Isso, para falar de sanção disciplinar, menos ainda, mas mesmo se nós formos pensar nos tribunais de contas do Brasil, vários não têm bancos de pesquisa. Você não consegue fazer pesquisa por palavra para conhecer um precedente, entender como é que aquela Corte de Contas decide. Então, antes da digitalização, precisamos resolver um problema do século XX, que é a criação de bancos de dados. Claro, no âmbito disciplinar, devidamente anonimizados, como deve ser, à luz, inclusive, da privacidade, da proteção de dados. Mas os fatos em si, a sanção aplicada, a dosimetria, os padrões decisórios, isso pode ser incluído no banco de dados. E para que uma inteligência artificial possa funcionar a contento, é fundamental que esses bancos existam, inclusive à luz de um dever de transparência da administração pública. Segundo ponto, qualquer padrão de inteligência artificial desenvolverá vieses. A máquina aprende aquilo que é da forma como ela é alimentada. E se nós, como seres humanos, temos vieses, a máquina também desenvolverá vieses. Então, dando um exemplo aqui, imaginem que, estatisticamente, a carreira de servidores que sofra mais sanções disciplinares seja, não sei, os professores da rede estadual. E pensando num Estado, né? Como disse o professor Ricardo, as nossas experiências nos moldam, já sou condicionada a pensar num Estado. Mas imaginem que, estatisticamente, a carreira que sofre mais punição sejam os professores. A máquina pode interpretar erradamente que os professores estão sempre errados, quando, na verdade, isso é apenas um desvio estatístico do fato de que é uma carreira numerosa. A máquina pode interpretar erradamente. Imaginem que, por exemplo, por alguma coincidência, haja mais penalidades aplicadas a pessoas cujo nome se inicia com a letra J. É uma coincidência, não tem nenhuma explicação razoável, mas a máquina pode aprender que um servidor com um nome começado com a letra J tem maiores chances de ser sancionado do que um servidor cujo nome comece com outra letra. Então, a forma como a IA é alimentada também importa muito para o resultado. E outro ponto que nós acabamos não discutindo tanto, mas que dialoga tanto com a fala final do professor Daniel, quanto com o comentário do professor Marcondes, é que, primeiro,
Quando nós falamos de automação, essa IA, ela vai decidir efetivamente ou ela vai sugerir um comando para um servidor executar? Traduzindo isso para uma linguagem tradicional do direito administrativo, a IA exerce um ato preparatório desse poder disciplinar ou a IA efetivamente aplica a sanção? Quando a IA exerce um ato preparatório, me parece que é menos controverso, porque a IA é muito, entre aspas, um estagiário, alguém que vai ler, que vai resumir, que vai reunir precedentes e que vai sugerir isso, vai estar submetido a uma revisão humana. Mas e quando a IA decide? Será que há mais problemas? Até onde a IA pode ir? Esse é um ponto que nós precisamos explorar, né? E aí que, claro, a gente não tem tempo para isso, mas acho que essa é uma consideração importante. E, por fim, o professor Daniel pontuava que, para ele, a IA não poderia decidir, mas apenas sugerir. E aí aqui eu faço um contraponto também, bebendo da preocupação do professor Marcondes, de que nem sempre a decisão é tão clara, né? Nem sempre há uma resposta clara e evidente a ser adotada. Pensando, por exemplo, nas condutas do artigo 132 da 8.112, que ensejam a aplicação da pena de demissão, temos vários conceitos jurídicos indeterminados. Temos aqui, por exemplo, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. O que é incontinência pública? O que é conduta escandalosa na repartição? Outro exemplo, insubordinação grave em serviço. O que é insubordinação grave em serviço? Falando culturalmente, palavrão para o carioca é bom dia, boa tarde, boa noite. Em outro estado da federação pode ser considerado uma insubordinação grave, falar um palavrão para o seu chefe. Ele, desculpa, eu sou carioca. Então, nem sempre é tão preto no branco assim. E talvez uma IA que ajude a criar parâmetros possa reduzir uma margem de discricionariedade que acaba existindo na aplicação de conceitos jurídicos indeterminados. Porque, vejam, pela jurisprudência do STJ, a demissão é uma pena vinculada. Tem uma súmula nesse sentido. Mas as causas da demissão são bastante amplas. Então, uma IA que ajude a criar parâmetros decisórios, que ajude a deixar esses parâmetros decisórios mais claros, pode contribuir para um maior dever de transparência. E, por fim, para não deixar a consensualidade no ar, da mesma forma, consensualidade é um tema muito atual nos dias de hoje, tanto que tinha fila, né, para a oficina de acordos substitutivos. É um tema que me fascina, atualmente tenho trabalhado com isso e é um tema fascinante, mas é um tema que tem desafios, inclusive de impessoalidade também, inclusive de isonomia. Quando você está negociando um acordo, como é que você vai negociar um acordo com condições iguais para pessoas que estão negociando de forma diferente? Tanto no processo sancionador, quanto, por exemplo, um acordo numa demanda coletiva. Às vezes existe, não raro existem, num acordo com a administração pública, particulares que estão em situação muito semelhante, mas com os quais não é possível fazer um acordo análogo porque as condições de negociação são distintas. Novamente, uma inteligência artificial que organize parâmetros e que seja munida de um banco de dados, de um banco de precedentes, pode minimizar, mitigar essa dificuldade que, em alguma medida, é insolúvel, porque, como disse, as condições de negociação sempre serão distintas. Mas talvez possa ser algum caminho de incremento de transparência nesses instrumentos consensuais envolvendo a administração pública. Professor Daniel, por favor. Raramente eu falo, não é que raramente eu falo, tenho motivos para falar, mas raramente tenho oportunidade de falar bem da CGU. Às vezes eu sou da época em que escrevi pensando que a CGU postava no seu site quantas demissões no dia. Aquilo era motivo de glamour, de, fiz bem. Eu acho que quando a administração demite, ela está reconhecendo que ela foi incompetente. Não preveniu, não precaveu, não reorganizou o serviço e deu a resposta capital. Isso é uma confissão de que eu não fiz o meu serviço. Mas a CGU, ela está trabalhando com inteligência artificial humanizada, não sei se perceberam. Calculadora EPAD. Oi, acordo. Ela já gente, isso é uma planilha Excel. Não precisa ir para IA. Uma planilha Excel com dados, isso são dados estruturados, com pesos
E com marcação, com ticagem, está resolvido. O grande problema é você definir, por máquina, eventualmente, que o dano é grave, no nível 1 ou 20. Que a atenuante vai para menos 31. Gente, isso é da pessoa humana. A máquina nunca vai aprender a fazer isso. E aí que está a diferença. Eu concordo com o professor Marcondes. Há uma situação muito distinta no Brasil. Ele, como servidor, ele quer combater a corrupção e quer garantir a eficiência administrativa. Tem toda a razão. Eu, quando falo da dignidade, aí só um porém. Eu capacitei muito o servidor público na vida, e muito a polícia militar no Paraná, muito. Portanto, eu não capacitei para a defesa, nem para a discussão de dignidade, mas para ter um processo disciplinar rígido. Na minha teoria geral de infração administrativa, eu digo no verso, isso aqui é um manual de como investigar a infração extrato a extrato, para que, ao fim e ao cabo, se tenha a verdade material e, a partir disso, se toma uma decisão. E lá eu disse, para qualquer um, para a comissão, para a autoridade julgadora, para o servidor, para o advogado. Portanto, essa capacitação não visa a defesa, ela visa orientar o processo. Porque eu acho, sinceramente, que o advogado que trabalha deslealmente no processo e tenta defender seu cliente de qualquer forma, isso não é um advogado que mereça elogio, merece ser representado na OAB, porque ele não pode propor uma lei temerária nem processo sancionador. Ah, mas ele pode mentir? Pode, mas seja razoável pelo menos, não dá para inventar milagres, né? Fica até ruim para o sujeito que pretende uma tese que não se justifica. Então, quero dizer o seguinte, a IA ela pode ajudar sim, ela está usando. Eu posso usar a EPAD hoje como uma IA. O problema é o banco de dados. Sempre vai ser o banco de dados. Então, a CGU tem condições e a Corregedoria é um órgão técnico, professor Marcondes. Eu não acredito, e olha que eu tenho ressalvas, mas eu acho que a CGU tem um padrão. Mesmo que eu não goste e não concorde com ele, mas há um padrão. A CGU pode fazer um banco de dados. Mas eu, advogado, vou discutir quais são os parâmetros de razoabilidade, o que é urbanidade, e realmente eu defendi uma gaúcha no processo. Por isso que eu falo de gaúcho. Defendi e ganhei. Ganhei, advogado quando ganha, ganha. Quando perde, puxa, o cliente perdeu. Já viram essa? Essa é uma boa. Piada de advogado boa, vamos tomar uma coisa? Vamos, de quem? É uma outra piada muito importante pela esclarecedora. Então, ganhei e imputei a responsabilidade à chefia. A chefia perdeu essa condição, porque ela não informou aquela servidora que agir com urbanidade era não fazer o que ela fazia. E ela, quando provocada por aquele ato, e detalhe, quem foi que denunciou? A esposa do presidente do tribunal. Porque ela foi devolver um livro e a gaúcha disse, põe lá, tia. Pronto, bastou. Então, o ego foi ferido na pessoa da primeira-dama e isso foi transferido ao rei, para usar a sua linguagem. E aí o troço descambou. Mas, claro, essa questão da defesa não é da defesa em si, mas da articulação em linguagem, de pontos de vista diferentes, de ponto e contraponto. Então, a grande dificuldade é a subsunção do conceito do fato ao conceito da norma, e o segundo, a valoração. No seu discurso, a consideração social não é... Como é que é o seu juízo? No seu artigo, você fala da aceitação social, adequação social. É a mesma coisa que estamos falando com palavras diferentes. Saber se aquilo é admissível ou não, e se aquilo se subsume ao tipo ou não. Isso eu não sei se a máquina vai fazer, nem por exemplos. Muito obrigado, foi um prazer, agradeço mais uma vez, parabéns pela organização, parabéns àquela moça que não se encontra aqui, mas aquele manual do Congresso é excepcional, eu sei que bar é legal, eu sei quanto custa, eu sei qual é a distância, em minutos, a pé e de carro. Gente, isso, todos os seus congressos têm que aprender. Não é possível, tem que passar essa tecnologia, esse know-how e fazer isso ser monetizado. Parabéns, muito obrigado, e parabéns pela seletividade de uma... Não vou chamar de plateia, mas vocês fazem toda a diferença. Aqui estão profissionais que entendem do assunto e estão querendo compartilhar experiências e não aprender, mas prestar atenção nos depoimentos. Isso aqui não deixa de ser depoimento. Muito obrigado, foi um prazer. Bom, graças à objetividade dos nossos painelistas, ainda temos 2 minutos, ainda podemos polemizar um pouco mais. Eu não falei sobre a consensualidade, eu queria um breve comentário. Eu sou a favor da consensualidade disciplinar, depende de como se entende a consensualidade. Se consensualidade é negócio, né, aí não contem com o meu apoio. Né? Negócio é coisa para corrupto no Brasil, não é por aí. Então, assim, negócio, né? Vamos fazer um negócio para ver se a gente punha ou não, e aí isso não vai dar certo no Brasil. Então, eu sou contra. Mas me parece que é possível interpretar a consensualidade de outro jeito. Em vez de uma resposta binária, suspende ou não suspende,
pode não suspender desde que compense o impacto com outras atribuições. E aí, a inteligência artificial pode ser maravilhosa. Por quê? Porque pode padronizar a interpretação que a gente extrai do ordenamento sobre essa compensação. Então, olha, neste tipo de falta, se justifica que, caso o servidor aceite essas atribuições, não seja suspenso por tais dias. Enfim, nossa, que maravilha, que revolução a inteligência artificial, padronizando como se fazem esses acordos e tirando o acordo dos negócios. Então, acho que é possível, sim, desde que a gente interprete esse consensualismo como uma interpretação do ordenamento e não como uma discricionalidade extremada da administração. Também aqui parabenizo o Idazan e é sempre uma honra debater com vocês. 30 segundos. Às vezes não é preciso IA, gente. A LINDB fala em precedentes e fala em regulamentos. Eu posso fixar parâmetros para o acordo, eu, pessoa humana, o meu staff decide, chamamos a sociedade civil, chamamos o Ministério Público, criamos parâmetros de consensualidade. Falar que a máquina vai buscar precedente, se não tem precedente, você usa outra parte da LINDB. Eu tenho lá o quê? Regulamento. No meu primeiro livro eu disse, regulamento para garantir a minimização da generalidade e abstração da lei. É isto. Mas alguém tem que tomar partido. É preciso que se proponha isso. Não é, professor Pimenta? Eu ouvi dizer que não querem regulamentar acordo, é isso? Em algumas instâncias por aí. Era o bate-papo do almoço, fofoca qualificada no âmbito do Idazan. Muito obrigado. Bom, admitindo que o ótimo é inimigo do bom e que temos um longo caminho, acho que o paciente tem excelentes expectativas. Então, faço encerramento do painel e obrigada pela atenção de todos.